pena se teos. O tu está pensa como lugar de mulher e na fogão ou toma conta de casa. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do lugar que você assistir o vídeo. Nós estamos na Rubrica, que primeira edição de Rubrica fala de meninas do canal Olhos Cruzados, que não apresentaram para mim. Chama simplesmente Princesa da Costa. E no convidado da hoje, Lenira Gomes, ela é de Rede de Criança e Jovem Jornalista, também é jornalista infantil da Rádio Solmansi. E nós vamos falando um pouco sobre o Dia Internacional das Meninas. Lenira, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, apresentadora. Sem mais nada, me recebi para ver que está a comemorar 11 de outubro, o Dia Internacional das Meninas. Bem, 11 de outubro está comemorado o Dia Internacional do Menino para mostrar aquele tipo de preconceito que meninas estão vivendo ao redor do mundo. E também para mostrar a potencialidade que meninas têm de tornar um dia mulheres empoderadas, fortes e que cada vez mais dá contribuição na sociedade. Para não saber como na nossa sociedade guineense atualmente, meninas têm pedido de baixa escola, meninas têm dado casamento forçado e para chamar a atenção de todo esse problema que tem e está comemorado, e está fazendo atividade nesse dia para visar promover direitos também que meninas têm. Quero dizer para lembrar de como meninas também têm direito na nossa sociedade. Exatamente. Qual que participação de meninas atualmente na sociedade guineense? Falando da participação de meninas, então fica muito contente, porque meninas estão a contribuir na sociedade guineense, sim. Na mangas eventos, associações, organizações que participar, sempre participação de meninas e muito elevado. Então fica muito contente nós e minhas colegas meninas na ganhar experiência. Então fica muito feliz nós e minhas colegas meninas na partilhar a experiência que têm para outros. Então esse é um passo positivo e de como meninas estão a correr atrás daquilo que é misto. Meninas estão a correr atrás desses sonhos. Meninas estão a encarar tudo obstáculos que nos surgem nesse dia a dia. Qual que impacto negativo e positivo de Covid-19 na vida de meninas? Falando de Covid-19, e afeta negativamente a vida de meninas, sim. Nesse tempo do Covid-19, mutilação genital feminina continua, onde é que o número elevado, onde que tem um número muito elevado, casamento forçado também, um dos fatores que contribui negativamente. E também continua na tudo ir para a escola. Outra parte positiva nesse tempo do Covid-19, meninas aprendem um bocadinho com tecnologia. Para não passa mangas de tempo na WhatsApp, Zoom, para assistir palestras na diferente temática aqui online, na diferentes temáticas. Às vezes não está falando de mutilação genital feminina, gravidez precoce, como é que pode evitar de apanhar essa gravidez, como é que pode reagir a hora que olha se garantes na poeira eles fazem aquilo que é camiste. Receber pouco de ser direito, de ser dever. Exatamente. Esse que impactos negativos e também positivos. Sim. E positivo que lá toca, né? Toca na palestra online. E para ver como ganha mangas de experiência, meninas ganham experiência com tecnologia, esse lida mais ou menos com o WhatsApp, outros que têm boa oportunidade, mesmo no telefone de semana, tá mal, só para assistir que palestra, mesmo de 30 minutos para poder ganhar um bocadinho de experiência. Então esse é um parte positivo. E não me esqueci um pouco assim sobre qual que boa contribuição que você na sociedade guineense, se uma menina líder como você é. Suma que eu falei no início, a mim membro da Rede de Crianças e Jovens Jornalistas, que é uma organização que está defendendo e promove direitos da menina através de mídia, rádio, televisão e jornal, onde que todo meninas não consegue expressar livremente o que está sentindo através das mídias. Essa contribuição que está a dar e também para o jornal infantil que está passando na Rádio Solmansi toda segunda-feira e mais está ligado com assuntos de menina que está a sofrer atualmente na Guiné-Bissau. Boa contribuição, boa ajuda a passar mensagem. Exatamente. De que meninas não passam, que não sofrem. Sim. E na mangas de programa radiofônico que tem e tá abrindo um espaço onde é que ela liga para poder dar sua contribuição para expressar tudo o que é que ela sente. Sim. Sobre país encarregado de educação,
o Sibi na vida de meninas, qual que contribuição que está dando? Bem, Na que tá ajuda, né? falando de pais encarregados da educação, é ter contribuição positivo, é ter também contribuição negativo. Falando de contribuição positivo, mangas e papéis consegui adquirir esse século XXI, onde é que está põe menino na escola, a hora que chega a idade. Mas outra parte negativa e de como hora de que menina não leva menstruação e cada toma tudo informações que é necessária. A bom mãe, hora que tem menina, torna-a bom amigo, aliás, boa amiga, boa namorada, boa tudo. Não é que não pode partilhar que boa tudo informações que tem. Para mim, manga de bias hora que menina começa a levar menstruação e tá entender como aquilo é que é uma coisa e pode molestrar e cada se contra aquilo é normal. E cada se a origem de que sangue Aquela. que na ria. Então, antes a menina não atinge aquela idade de 9, 10, chama que menino contando como ainda tem uma fase que bono olha assim, que ela já que é uma forma de mostrar como uma boa forma de passar do Que mundo. contribuição negativos e positivos que o papel está dando na vida de crianças, de meninas guineenses. Bem, para aquilo que a mim está a verificar, contribuições que pais encarregados de educação estão a dar para meninas e tem parte positiva e assim uma parte negativa. Parte positiva e de como é no século XXI, mangas e papéis tá podia ser filho na escola, na idade certa, onde é que ela pode estudar cedo, é a hora que ela atinge 17, 18, está contra e finaliza seus estudos. Então esse é um parte bom. E para falando da parte negativa e na informações de menstruação que meninas sabem que ela pode. Manga de bias meninas que até receber informação suficiente na hora que ela lava a menstruação. A bom mãe eu tenho já o filho fêmea, fácil amiga, fácil namorado, fácil tudo. Pulpa aí para pulpa bota papel tudo, fechar à vontade, bota partilhar tudo informações. Vou chamá-lo falar do como na chega certa idade. Assim que assim, vou sentir mudanças no corpo, mas que ele nada do outro mundo, em coisa natural, tudo me na sentir aquele tipos de mudanças nesse corpo. Então, ora quando a pepeca menina nesse tipos de forma, pensei que ela cai na genera, para ver contra o contato de informações. Ora que chega aqui momento, e falou, mãe, assim que aconteceu comigo, então lá uma cabanta dar dicas, primeiro. E cana ser surpresa, assim, uma comprar que penso, assim, para usar, depois aquela. Mas não, mas outros mames que tá fazendo aquela. A minha chegada a partilhar uma informação, a minha amiga na partilhar informação comigo, para primeiro viagem que na lava menstruação, se mame, e tem que ir sair de partilhar com se mame, primeiro partilhar com se amiga falar de como é contar se mame, e bem conta aquela, primeiro que se mame falar e falar de como se toca só come boa prenha. Então, esse é uma contribuição negativamente que pais encarregados de educação está dando na menina. Ora, quando fala menina esse tipo de informações, e está tendo medo, então, manga de bias, informações que está recebendo e está sendo informações erradas, está para apontar se amiga, está contra também amiga que tem nenhum tipo de experiência naquela área, e ainda dá a informação errada, então, hora que não vai ter relação, e está acaba por vai prenha, que está considerado uma gravidez precoce. Quem que tem a culpa naquele momento? E mãe, faz filho amiga, faz filho namorado, faz filho fêmea, tudo. Para poder partilhar toda a informação que é necessário, para poder partilhar tudo mesmo. Qualquer situação que passa no repete que falou, mãe, assim. Mãe pode ter experiência, não falar, olha, eu pude lidar com essa informação assim. Porque ali na Guiné-Bissau também, atualmente subestimá-lo, todos os na gozão na rua. Então, a hora que um menino passa aquele tipo de informação e chega e fala assim, mãe, assim, mas tem aqueles meninos que têm temperatura muito forte, é que pode aturar seus colegas na rua que secar, então é trabalhando para que guerra, que violência. Então, mas a hora que o menino chega e conta, mãe, assim, que passa na rua, aí pode falar, olha, não diferente nesse mundo, personalidade diferente tem, eu pude encontrar esse tipo e também eu pude encontrar outro tipo de personalidade. Agora quando depara que a situação, o único que eu pude fazer, evita, vai para casa. Então esse é um dos contribuições negativas que a meta dá, informação que passa na menina cedo. Manga de base também cai, acabar para cair na genera, onde que está sendo expulsa, passa casa, tá ficar na casa do namorado, tá contra também que namorado cana trabalha. E passando o tempo, a menina pode sofrer trauma. A mim que é barriga, a mim que atingir idade, minha estudos na afeta, quem que nascer da mãe. Manga de bias que gozo, que
Para Guiné se estava pertinho, aquilo aí bardada. A hora que gente na papelha, tá falando prêmio. Então tá acaba para sofrer um trauma que fica muito bom para a vida de qualquer pecador. Ponto só sobre igualdade de gênero. Para ver que cora que menina é cruzar. Menina fica grávida e tá expulsa a menina e diz a menina. Bem, e depende da situação que a família também está de para aqui. Porque manga de vias normalmente estava bindi na feira para kunsa ter de bindano não comer. Então, a hora que não vai buscar mais outro menino para tisil, ela também, a minha manga de vias, não culpa, e que como é ter razão não. E muito mal a hora que nós expulsa a menina que atinge nenhum tipo de idade, que se vira, que se cabeça de casa. Mas às vezes a gente está compreendendo mais para ver que está fácil aquela, para ver de como eles é que tem nenhum tipo de marido, é também não bindi para poder bem sustentar a sua família. A hora que o filho vai cair no tipo da genera, ela fica também que trauma assim, ela acaba para expulsar o filho de casa. Nós sabemos como menino sempre eles não podem falar. Sempre é achar vontade na toda situação para a pesta bem acaba pantindo. E muito difícil a hora que esse tipo de caso acontecer para o menino expulsado de casa. O único que está expulsado ou que mais está a sofrer consequência e meninas. Menino sempre está a ficar tranquilo e manga de bias também se tem bom papel que ela está ajudando na contribuição para sustentar aqui menino. Mensagem que eu tenho, qual que mensagem que eu tenho para dizer para meninas guineenses, uma meninas de todo mundo? Bem, mensagem que eu tenho para deixar para tudo meninas e na desejar boas uma boa festa para não celebrar esta data, que tudo alegria e carinho, não continua foca no nosso estudo, no cuidado, no sonho. Só assim não pode ser mulheres empoderadas, independentes, que canam dependendo de nenhum homem. Não foca no estudo, escola ali que não pode encontrar chave para no futuro, escola ali que não pode ser do amanhã, futuras ministras, futuras empresárias, futuras juízas, futuras engenheiras, futuras administradoras, futuras embaixadoras. Meninas, não foca no estudo, a não ser capazes sim, a não ser capazes de fazer algo para a mudança desta era. Essa é a mensagem que eu tenho para dizer. Assim não chega a fim das rubricas que apresentaram para mim, que é uma Princesa da Costa, onde é que não temos uma convidada, que é Lenira Gomes. Ela é membro da Rede de Crianças e Jovens Jornalistas e jornalista infantil da Rádio Solmais, onde é que falaram um pouco do Dia Internacional das Meninas. Inscrevi nesse canal, deixa o like, ativa o sininho de notificação, assim para todo vídeo que nós lança, para entrar no telemóvel.